Graça e paz, bom dia, todos bem? Friozinho aí? Aqui tá um pouquinho. Hoje eu queria compartilhar com você um texto que é muito importante para mim. Foi o texto que o Senhor usou o pastor Henrique para poder tocar meu coração no dia em que eu aceitei Jesus numa reunião de discipulado na igreja que eu tô até hoje, no Avivamento. Dia 21 de março de 2013 foi o dia que eu ouvi essa palavra. E eu gostaria de compartilhar um pouco com você, porque essa palavra não é preciosa somente porque eu aceitei a Cristo, para mim especialmente, pode ser, mas você sabe o que Jesus veio fazer aonde você está? E eu creio que essa palavra nos dá uma direção para isso. O texto está lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17. Voltamos para Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 17, a palavra diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias ele estava ensinando. Achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibai que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante dele, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígio. Esse texto é muito precioso. Agora, como eu já disse outras vezes, vamos assistir um pouquinho esse trecho. Imagina a cena só. Olha que coisa, não vou dizer surreal, mas olha o tamanho da fé desse povo. Jesus estava lá, dentro de uma casa, pregando a palavra. E do lado de fora, tinham alguns homens, provavelmente 4 homens, segurando uma maca e trazendo um homem que não podia mais andar. E eles sabiam que se eles chegassem diante de Jesus, colocassem o paralítico lá, Jesus ia curar ele. Então eles subiram no telhado com o paralítico na maca. Eles abriram o telhado com o paralítico na maca. Eles desceram o paralítico diante de Jesus. E aí Jesus pôde ver o tamanho da fé daqueles homens. Uma vez eu ouvi, eu creio que foi um dos dias que eu mais provei isso. Eu ouvi do pastor Wilson, da Igreja Videira, da Vila Mariana. A gente descobre quanto Deus nos usa quando a gente vê até onde as pessoas estão dispostas a ir para te ouvir. E eu ouvi isso dele pouco depois que eu me converti, numa conferência
do interior em Ribeirão Preto. Tinha ido com o pastor e mais um irmão, meu pastor mais um irmão. E eu pude ver realmente como Deus moveu naquele lugar. Viajamos aí, por causa do trânsito, umas 11 horas para chegar lá. E Deus nos honrou tanto lá, foi tão gostoso. E aqui eu vejo a mesma coisa desses homens diante de Jesus. Eles sabiam que a única maneira de salvar o amigo era colocando ele diante de Jesus. E logo no início, lá no verso 17, diz que muitos estudiosos, mestres, estavam ali para ouvir de Jesus. Mas diz que em Jesus o poder de Deus estava para curar. Uns buscavam ensino, mas não era o que Jesus estava para fazer ali. Sabe, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente precisa descobrir o que Jesus entrou ali para fazer. Eu creio que eu tenho compartilhado da palavra com vocês, porque é isso que Jesus veio fazer na minha vida. Jesus tem algo para você também. E aí fica a pergunta, você sabe o que Jesus veio fazer na sua vida? Dá a oportunidade para você descobrir. Então, seguindo o texto, um pouco depois, vem justamente o que a gente comentou. Você consegue imaginar o que esses homens devem ter passado até chegar em Jesus com esse paralítico? Porque o paralítico não ia chegar em Jesus sozinho. Ele ia precisar de ajuda. Eu creio que por isso que essa palavra tocou tanto em mim. Eu tive um quadro de depressão que poucas pessoas conheceram, né? E quando eu pude entender que a gente não consegue se achegar a Jesus sozinho, ou melhor que isso, a gente não consegue alcançar um testemunho em Jesus sozinho, foi quando essa palavra mais me tocou. Tentar imaginar a fé desses homens para cuidar desse amigo paralítico, a fé deles para poder se achegar até onde Jesus estava, a fé deles sabendo que eles não iam conseguir chegar facilmente lá, mas que eles não iam desistir até que esse amigo se achegasse literalmente diante de Jesus. E só quando ele alcançou Jesus é que o melhor aconteceu. Eu queria te dizer que você não está sozinho para se achegar em Jesus. Precisa de alguma orientação, alguma palavra, conta comigo. Usa o Facebook, usa o WhatsApp, usa o YouTube, mas não fica sozinho. Se dê a oportunidade de conhecer Jesus como Ele é. E logo em seguida, quando Jesus vê o tamanho da fé desse povo, Jesus reconhece a fé daqueles homens e diz para o paralítico: estão perdoados seus pecados. E aí vem os homens que vieram só entender e conhecer Jesus, não pelo que ele veio fazer, mas pelo que eles acham que Jesus teria que ser. E eram os homens que mais conheciam a palavra de Deus. Então eles começam a questionar no coração, a murmurar: quem é esse? Quem é esse? Porque ele diz que estão perdoados os pecados, só Deus pode perdoar. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele começa a não só olhar o coração, mas a colocar para fora o que eles têm no coração. Porque quando a gente olha a reclamação, murmuração, ela vem daqueles que não sabem o que Jesus veio fazer. Às vezes a gente vê pessoas questionando a igreja, a maneira que a igreja vive, ouve, o que está escrito na Bíblia ou não. E esse questionamento é sempre de alguém que nunca conheceu Jesus. Se você tem algum questionamento, eu te convido a conhecê-lo primeiro. Porque eu garanto que se você conhecer, você vai passar a entender o que é salvação. Então, ele faz a pergunta que toca o coração daqueles homens. E os sábios e mestres não sabem o que responder. Então vamos lá.
Se vocês estão reclamando tanto no seu coração, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados seus pecados? Ou levanta e anda? Vamos colocar no lugar desses homens agora? O que é mais fácil responder? Porque entendo que no coração deles, o simplesmente falar estão perdoados seria a parte mais fácil. Por mais que eles não concordassem, seria a parte mais fácil. Agora, levanta e anda para um homem que foi carregado através do telhado. Eu creio que essa foi a dúvida que ficou no coração deles. E justamente por conta dessa dúvida é que Jesus manifesta o poder de Deus naquele lugar. Ah, mas você não disse um pouco antes, lá no primeiro versículo, no 17, que o poder de Deus estava ali para curar? Sim. Mas quando a palavra usada ali para cura significa levar alguém à salvação. Não era restaurar as pernas. Não era retirar a doença. Era levar a salvação. Então, ele se volta normalmente para esses homens. E no verso seguinte, ele diz: mas para que saibais que o Filho de Deus tem poder para curar. Aí ele vira para o paralítico, fala: levanta, toma o teu leito e anda. Vai para tua casa. Você coloca de novo nesse lugar. Eu sei que há alegria nos dois pontos, mas eu queria te fazer entender isso. O Senhor lançou uma palavra e colocou para o paralítico a oportunidade que os seus amigos mais buscavam. Colocá-lo diante de Jesus para que houvesse restauração. Mas entenda uma coisa, antes dele andar, já houve restauração. Porque o Senhor profetizou a cura na vida dele. E não só profetizou, Jesus salvou a vida daquele homem. Só Jesus salva. A gente está num tempo, quando a gente fala dessa doença que está assolando o mundo, em que a gente só olha o volume de mortos, e alguns se preocupam em dizer quantos foram salvos, quantos foram curados, quantos saíram do hospital. Isso é muito importante. Mas eu creio que a palavra salvação que eles usam é para a gente ter um entendimento do que é. Mas eu posso te garantir, quando você compreender de verdade o que é salvação em Cristo Jesus, nada mais vai importar. Porque você vai entender que você já tem tudo para Ele. E mais do que isso, vai entender que a partir da salvação, você tem a oportunidade de honrar a Deus e a Cristo para alcançar, além da salvação que já será sua, um galardão diante de Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E você tem a oportunidade de se tornar um vencedor diante de Deus. Mas diante de uma palavra de Deus, se dê a oportunidade de reagir. Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Vai para tua casa. E esse homem reagiu. Ele levantou. E todos ficaram espantados com o que aconteceu. Ele tomou o leito e foi embora. Olha que maravilha. Além da salvação, ele alcançou a restauração das pernas. E com as próprias pernas, o homem que veio carregado voltou andando. A fé daqueles que o levaram diante de Cristo fizeram ele alcançar muito mais do que eles queriam. Seja você aquele que terá fé o suficiente para levar outras pessoas a Cristo, mas se você ainda não se achegou a Ele, se apegue a alguém que te coloque diante dele. Amém? E para a gente poder terminar dentro desse texto, eu queria te colocar 2 pontos. O primeiro é sobre curas e milagres. E o segundo é sobre a salvação e o amor de Deus.
Diante desse texto, depois de ler ele tantas vezes, como eu disse, eu tenho um carinho muito grande, porque foi a palavra que me trouxe para Cristo, que tocou meu coração para que eu o reconhecesse como um único e verdadeiro Salvador, e você tem a mesma oportunidade agora, se ainda não o fez. A salvação é diferente da cura, como nós vimos nesse texto. As curas, os milagres, eles são para a multidão. São para que os homens reconheçam que em Deus há poder. Não estou dizendo que nós não mereçamos, que nós... Mereçamos não, porque nós não merecemos nada, né? Não estou dizendo que nós nunca alcançaremos quando buscarmos por cura, por um milagre, não é isso. Mas eu preciso que você entenda que a cura e o milagre acontece na sua vida ou através da sua vida são para trocar a multidão, para que o mundo conheça a glória e o poder de Deus. Mas para os filhos é reservado melhor. Para aquele que crê em Jesus como o único e verdadeiro Salvador, é reservado a salvação. Então, a partir daí, você não só vai ter experiências novas na sua vida, mas você vai ter a oportunidade de conhecer Jesus e Deus como Pai, da maneira que eles são. E nos tornando filhos, nós temos acesso ao amor de Deus, que é a melhor coisa. O mundo ele só está como está, só é como é, pela falta de Deus, por ter escolhido caminhar sozinho. E quando nós caminhamos sozinhos, nós somos entregues à própria sorte. Mas quando nós nos achegamos a Deus como filhos, reconhecendo Ele como Pai, a gente consegue entender o amor do Pai. Quando jovem, e eu creio que você também foi assim por muito tempo, eu tinha muita dificuldade de entender meu pai. Muita. Muita. Amo meu pai. Beijão se você estiver assistindo, pai. Mas eu só pude entender quem ele realmente era quando eu tive revelação do que é ser pai. Quando eu deixei toda a mágoa de lado, daquilo que eu achava que estava errado, e dei a oportunidade de olhar o meu pai, Roberto, como ele verdadeiramente é. Eu posso te garantir que quando você fizer isso com Deus, você vai descobrir um Deus que você nunca conheceu. Um amor de pai que você nunca teve. Um carinho daquele que ama cuidar do filho. E por muito tempo eu sofri não entendendo o meu pai natural. Mas quando eu pude entender o amor com que ele cuidou de mim durante toda a vida, talvez não do jeito que eu queria, mas do melhor jeito que ele pôde, eu aprendi a amar e respeitar o meu pai como nunca. E eu posso te garantir, se você der essa oportunidade a Deus como Pai, sua experiência não vai ser diferente. Melhor ainda, sua experiência vai ser muito melhor do que a natural. Mas eu garanto que uma vai complementar a outra. Amém? Obrigado por ter assistido. Mais uma vez eu peço, se você puder compartilhar, compartilhe esse vídeo. Se você não teve a oportunidade ainda de ter uma experiência verdadeira com Jesus, fale com Ele. Olhe a Ele. Ele vai gerar essa oportunidade. Amém? Todos tenham um excelente dia. Fique na paz do Senhor. E até um próximo vídeo.